Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Walter aqui na área. Bora lá começar mais uma resolução de vestibular, mais uma provinha aqui para vocês. Só que agora é a prova do ITA 2023 da segunda fase. Vem comigo que a primeira questão clássica, questão essa de sistemas lineares. Já deixa seu like, não vai embora antes de deixar seu like. Seu like é importante, é o combustível. Faz o Walter voltar cada vez mais e mais para trazer resoluções para vocês. Olha só o que essa primeira questão fala para gente. Sejam A e B números reais positivos. Considere o sistema linear nas incógnitas x, y, z. Maravilha. Sabendo que esse sistema admite solução não trivial, determine B em função de A e determine ainda o conjunto de solução do sistema para o A igual a meio. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Como eu quero que a solução seja não trivial, porque se você perceber, ao substituir o x, o y e o z por zero, que é o que a gente denomina de solução trivial, isso aqui é verdade, já que o nosso sistema aqui ele é um sistema homogêneo. Ele sempre vai admitir a solução trivial. Então, significa que um sistema homogêneo ele nunca é um sistema impossível. Então, a gente tem duas coisas que pode acontecer. Ou ele só tem a solução trivial, ou ele tem outras soluções. Só que, de qualquer forma, para que a gente tenha a solução não trivial, eu posso olhar para o determinante da matriz dos coeficientes, que eu vou chamar aqui det de A, e falar que ele precisa ser igual a zero. Porque se ele fosse diferente de zero, só teria uma única solução, que é a trivial. Então, para ter outras soluções além da trivial, o determinante da matriz dos coeficientes, primeiro, precisa ser igual a zero. Então, vem comigo que a gente já vai começar calculando o determinante da matriz dos coeficientes. Então, vamos começar aqui montando menos A, depois aqui a gente tem o B, depois aqui a gente tem o A de novo, aí aqui a gente vai ficar com B ao quadrado, são sempre os numerozinhos que multiplicam as incógnitas. Aqui a gente tem A ao cubo, aqui a gente vai ficar com 4A ao quadrado, aqui é 4A quadrado também, depois aqui a gente tem A ao cubo e, por fim, o B ao quadrado. Aí eu quero que esse determinante seja zero. Para fazer isso, pessoal, eu vou utilizar aqui a multiplicação já imediata, não, a gente vai multiplicar três números aqui, então vai ficar menos A quarta vezes B ao quadrado, ok? Aí, ó, esses dois números multiplica com esse carinha que está sozinho, então vai ficar mais 16A quarta, mais 16A quarta vezes B. Então, vezes aqui o meu B. Legal. Agora, ó, esse que está sozinho, ele multiplica esses dois aqui. Então, a gente vai ficar com mais A quarta vezes o B ao quadrado. Opa, aqui já ficou bom, já mandou embora o primeiro termo do nosso det. Agora aqui a gente vai voltar. Ó. Esse daqui vai ficar menos quanto? 4 ao quadrado A ao cubo vezes A vai ficar A sexta. Então, menos 4A à sexta. 4A à sexta. Ok. Agora, esse daqui vai multiplicar esse cara que está sozinho. Então, vai ficar quadrado com B. B à quinta. Então, menos B à quinta. E, para finalizar, a gente tem essa multiplicação aqui. Né? Este carinha aqui multiplica esses dois. Então, vai ficar mais 4A à sexta. Então, mais 4A à sexta. Mais 4A à sexta. Eu só não fiz aquela cópia, né, das duas primeiras colunas, utilizando a regra de Sarri, porque não tem necessidade, a gente consegue deixar aqui de forma mais enxuta. Então, espero aí que você tenha entendido essa primeira parte da minha continha. Caso contrário, você pode copiar as duas primeiras colunas, calcula o det da maneira que você está acostumado e já era, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, esse primeiro termo cancela com esse. Observe que o 4A sexta também cancela com este daqui. Então, sobrou para a gente, pessoal, 16A quarta vezes B, menos o B à quinta. Menos o B à quinta, isso daqui é igual a zero. No enunciado, ele disse que A e B são números reais positivos. Então, eu posso pegar essa expressão e dividir ela por B sem medo de ser feliz. Então, a gente vai ficar com 16A quarta menos B à quarta, isso aqui é igual a zero. Então, eu vou só fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui o B à quarta e ele é exatamente 16A quarta. E aí eu vou extrair a raiz quarta. Então, quem é o B? O B, ele é a raiz quarta de 16A quarta. 16 vezes A quarta. Não tenho nenhuma restrição aqui, porque a galera toda é positiva. Então, a raiz quarta de 16 é 2 e a raiz quarta de A quarta é A. Então, pode cancelar bonitinho, sem problemas nenhum. Então, eu sei aqui que o B é exatamente igual
ao dobro de A. Pronto, ele não pedia para a gente escrever B em função de A, então B, ele é o dobro de A, primeira parte do exercício, check, concluída aí com sucesso. Aí, para a segunda parte, só lembrando que eu não preciso fazer nenhum tipo de verificação, porque quando você tem um sistema homogêneo, que é quando todo mundo é igual a zero, duas opções só nós temos. Ou o sistema tem uma única solução, que é a trivial, ou ele tem mais de uma solução, além, né, da trivial. E nesse caso, como ele quer a solução não trivial, basta a gente fazer o determinante igual a zero. Aí, para continuar, ele pede para a gente resolver o sistema utilizando o A igual a meio. Mas se o A for meio, a gente tem que o B é 2 vezes meio. 2 vezes meio. 2 vezes meio é igual a 1. Então, esse sistema, ele não admite a solução trivial e ele ainda disse que o A, ele tem o valor meio, então a gente consegue concluir que o B é 1. Então, bora lá resolver o nosso sistema para essas condições. Bem, então aqui a gente vai ficar com menos o A vale meio, então vai ficar menos meio x, então menos meio x. Aí depois mais B, só que B é 1, então mais y. Aí o A é meio, então vai ficar mais meio z. Mais meio z. Isso daqui é igual a quanto? É igual a zero. Depois aqui o B é 1, então vai ficar só x. Mais A é meio, então vai ficar 1/8. Então, mais 1/8 de y. E ali vai ficar mais 1 sobre 4 vezes 4. Então, vai ficar, ó, se eu pegar e substituir o A por meio aqui, pessoal, a gente vai ficar meio ao quadrado, que vai dar 1 quarto. 1 quarto vezes 4 fica 1. Então, vai ficar só mais z. Então, mais z igual a zero. E a última equação, aqui a gente tem a mesma coisa, vai ficar x. Essas equações são iguais, né? Então, aqui a gente vai ficar exatamente com a mesma equação. Observe que essa última equação aqui vai ficar x, aqui também vai ficar 1/8 de y, e aqui também vai ficar z igual a zero. Então, pronto. Então, no fim das contas, a gente precisa agora resolver esse sistema. Como ele tem duas equações iguais, a gente pode trocar esse sistema por um sistema 2 por 3. Então, vou pegar essa equação aqui, eu vou multiplicar ela por 2 também, só para tirar esse 2 que está no denominador. Então, vai ficar menos x mais 2y mais 2y. Aí, aqui a gente vai ficar com mais z igual a zero. Essa aqui, né, já que são iguais, eu vou multiplicar ainda por 8. Então, a gente vai ficar com 8x mais y mais 8z igual a zero. Fechou. Então, a gente tem exatamente essa expressão. Aqui, nós temos um sistema com mais incógnitas do que equação. Então, nós temos um sistema com 3 incógnitas e 2 equações. Então, a gente sempre vai ter uma variável livre, que a gente chama. Então, a minha resposta ela vai estar em função de uma das variáveis, que é uma variável que a gente denomina ela de variável livre. Quem você escolhe, aí vai depender da maneira que você manipular o seu sistema. Então, por exemplo, eu poderia, nessa equação aqui de cima, isolar o x. Ó, observe que x ele vai ser 2y mais e. Aí eu posso pegar esse x e substituir aqui. Então, a gente vai ficar com 8 vezes o x, só que o x é 2y mais e, mais o y, mais 8z, igual a zero. 8 vezes 2 vai dar 16, então 16y mais 8z, mais y, mais 8z. Isso daqui é igual a quanto? É igual a zero. Então, o que eu posso fazer? Ó, 16y mais y vai ficar 17y. Então, 17y mais 16e, isso daqui é igual a zero. Então, eu vou isolar, por exemplo, a variável z aqui. A gente vai ter que 16e, ele é igual a menos 17y. Deixa eu puxar aqui o máximo que eu posso. Ele é igual a menos 17y. Então, significa que a minha variável z, ela vai ser menos 17y sobre 16. Então, observe que eu posso, por exemplo, escolher a variável y como sendo a minha variável livre, porque o z está em função dela. Ó. Z é menos 17 sobre 16y. Então, esse tipo de problema,
Agora a gente conclui ele fazendo o seguinte. Eu posso, por exemplo, chamar o y de um certo alfa. Então, onde esse alfa, como ele é uma variável livre, observe que para qualquer valor que você der para y, você vai encontrar um z, que consequentemente você vai encontrar um x. Então, eu posso, por exemplo, dizer que y é alfa, onde alfa pode ser qualquer coisa. Alfa é um número real. Aí, consequentemente, o z ele vai ser menos 17 alfa sobre 16. E aí, o x, você vem aqui, ó, ele é 2 vezes o y, então ele é 2 vezes o alfa, mais o z, então menos 17 alfa sobre 16. Se preferir aqui, você pode até tirar o MMC, ó. 16 vezes 2 vai ficar 32. 32 menos 17, isso daqui vai ficar quanto? Se fosse 17 para 32, vai ficar 3,15. Então, vai ficar 15 alfa sobre 16. Aí, qual é o conjunto verdade? Ou seja, como que a gente esboça a solução? Primeiro era uma tripla ordenada. Eu tenho que saber um x, um y, um z. O x é esse cara aqui, ó. 15 alfa sobre 16. O y é o alfa. E o z é da forma menos 17 alfa sobre quem? Sobre 16. Isso daqui é um número que está no R3, porque eu tenho 3 incógnitas, x, y, z, e esse alfa é um número real, fechando a nossa resposta. É isso, pessoal. Então, esse daqui é a resposta da segunda parte do exercício, que você tinha que exibir o conjunto solução. Então, para quem nunca fez a solução de um sistema que tem mais de uma resposta, ou seja, um sistema indeterminado, sempre se soa estranho pela primeira vez, mas quem já fez aí já está acostumado a manipular sistemas que têm mais incógnitas do que equações. Só para finalizar aqui, é importante a gente sempre lembrar que o conjunto verdade, quando nós temos uma resposta como essa, ele não é único. Ele deu essa resposta porque eu escolhi, por exemplo, isolar o z. Se eu tivesse escolhido isolar o x, eu teria uma outra forma de escrever o conjunto verdade, mas independente da maneira de escrever, eu vou passar por todas as soluções possíveis. O importante é você escrever a sua tripla ordenada e falar que o alfa varia para qualquer número real, que aí você consegue varrer todas as possibilidades. É isso, pessoal. Espero que você tenha entendido, que você tenha super gostado aí da aula. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima. Tchau!